Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Praga do Medo. Era uma noite fria e chuvosa em Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo. Marcos, um jornalista investigativo, estava dirigindo seu carro pela estrada, a caminho de uma pousada onde pretendia passar alguns dias. Ele havia recebido uma denúncia anônima sobre uma série de mortes misteriosas que estavam ocorrendo na região, e decidirá averiguar o caso. Marcos chegou à pousada por volta das 22 horas, e foi recebido por uma senhora simpática, que se apresentou como Dona Maria, a proprietária do lugar. Ela lhe entregou a chave do quarto número 7, e lhe disse que o café da manhã seria servido às 7 horas. Marcos agradeceu, e subiu as escadas com sua mala. O quarto era simples, mas aconchegante. Tinha uma cama de casal, um armário, uma mesa, uma cadeira, uma TV e um banheiro. Marcos colocou sua mala sobre a cama, e tirou de dentro dela um notebook, um gravador, uma câmera e alguns documentos. Ele ligou o notebook, e começou a revisar as informações que havia coletado sobre as mortes. Segundo a denúncia, pelo menos 10 pessoas haviam morrido na cidade nos últimos 2 meses, de forma inexplicável. Todas elas apresentavam sinais de pânico, como arranhões, mordidas, hematomas e cortes. Algumas delas tinham os olhos arregalados, outras tinham a boca espumando, e outras ainda tinham o coração parado. Nenhuma delas tinha qualquer doença prévia, ou histórico de uso de drogas. As autópsias não revelaram nenhuma causa clara para as mortes, e os exames toxicológicos deram negativo. Marcos achou a história intrigante, e suspeitou que houvesse algo de podre por trás disso. Ele resolveu que iria entrevistar os familiares e amigos das vítimas, e tentar descobrir se havia algum padrão ou conexão entre elas. Ele também queria saber se havia alguma testemunha que tivesse visto algo estranho, ou se havia alguma pista que pudesse levar à origem do problema. Ele anotou os nomes e endereços das pessoas que pretendia visitar no dia seguinte, e depois fechou o notebook. Ele estava cansado da viagem, e resolveu tomar um banho e dormir. Ele foi até o banheiro, e abriu o chuveiro. A água estava quente e relaxante. Ele se despiu, e entrou debaixo do jato. Foi então que ele ouviu um grito. Um grito agudo, desesperado, que parecia vir do quarto ao lado. Marcos se assustou, e desligou o chuveiro. Ele se enrolou em uma toalha, e saiu do banheiro. Ele pegou o gravador e a câmera, e correu até a porta do quarto. Ele bateu na porta, e perguntou: "Tem alguém aí?" O que aconteceu? Ele não obteve resposta. Ele bateu de novo, mais forte, e repetiu: "Por favor, abra a porta. Eu sou jornalista, eu posso ajudar." Ele ouviu um baque, como se algo tivesse caído no chão. Ele se preocupou, e tentou abrir a porta. Ela estava trancada. Ele olhou pela fechadura, e viu uma cena horrível. No quarto, havia uma mulher deitada na cama, com o rosto coberto de sangue. Ela estava imóvel, e parecia morta. Ao lado dela, havia um homem, que segurava uma faca na mão. Ele estava com a expressão de terror, e olhava fixamente para o teto. No teto, havia uma enorme aranha, do tamanho de um cachorro. Ela tinha 8 pernas peludas, e 8 olhos brilhantes. Ela se movia lentamente, como se estivesse prestes a atacar. Marcos ficou paralisado de medo. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo.
Ele pensou que aquilo fosse uma alucinação, ou uma pegadinha. Ele tentou se acalmar, e raciocinar. Ele pensou que talvez aquela aranha fosse um boneco, ou um holograma. Ele pensou que talvez aquele homem fosse um ator, ou um louco. Ele pensou que talvez aquela mulher fosse uma boneca, ou uma vítima. Ele pensou em tudo isso, mas não conseguiu se convencer. Ele sentiu um calafrio na espinha, e um nó na garganta. Ele sentiu que aquilo era real, e que ele estava em perigo. Ele sentiu que aquela aranha podia sentir o seu medo, e que ela ia se virar para ele a qualquer momento. Ele decidiu que tinha que sair dali. Ele largou o gravador e a câmera, e correu para o seu quarto. Ele trancou a porta, e se jogou na cama. Ele pegou o telefone, e ligou para a recepção. Ele esperou que alguém atendesse, mas só ouviu o sinal de ocupado. Ele tentou de novo, mas nada. Ele percebeu que estava sozinho, e que ninguém podia ajudá-lo. Ele começou a chorar, e a tremer. Ele se cobriu com um lençol, e se encolheu na cama. Ele rezou para que aquilo fosse um pesadelo, e que ele acordasse logo. Ele fechou os olhos, e tentou dormir. Mas ele não conseguiu. Ele continuou ouvindo os gritos, os baques, e os ruídos. Ele continuou vendo a aranha, o homem, e a mulher. Ele continuou sentindo o medo, o pânico, e o horror. Ele não sabia, mas ele estava infectado pela praga do medo. E ele não era o único. Marcos passou a noite em claro, sem conseguir dormir. Ele ouviu os gritos, os baques, e os ruídos se multiplicarem, até que toda a pousada parecia estar tomada pelo caos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que era algo terrível. Ele pensou em sair do quarto, e tentar fugir, mas ele tinha medo do que poderia encontrar. Ele pensou em ligar para a polícia, ou para alguém que pudesse ajudá-lo, mas ele não tinha sinal no celular. Ele se sentiu preso, isolado, e impotente. Ele só conseguiu sair do quarto quando o sol nasceu, e os ruídos cessaram. Ele abriu a porta com cautela, e olhou pelo corredor. Ele viu que todas as outras portas estavam abertas, e que havia sangue, e corpos, por toda parte. Ele sentiu um enjoo, e uma vontade de vomitar. Ele se aproximou do quarto ao lado, e viu que a cena que ele havia testemunhado na noite anterior ainda estava lá. A mulher, o homem, e a aranha. Mas havia algo diferente. A aranha não estava mais no teto. Ela estava no chão, morta. E ela não era uma aranha. Ela era um cachorro. Marcos ficou confuso, e assustado. Ele não entendeu como aquilo era possível. Ele pensou que talvez ele tivesse alucinado, ou sonhado. Ele pensou que talvez ele estivesse louco. Ele olhou para os outros quartos, e viu que havia mais animais mortos. Gatos, pássaros, ratos, cobras. Todos eles pareciam ter sido atacados, ou esmagados, pelos hóspedes. E todos eles pareciam ter sido os causadores do terror. Marcos desceu as escadas, e foi até a recepção. Ele esperava encontrar Dona Maria, ou alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas ele só encontrou mais morte, e mais mistério. No balcão, havia um corpo de um homem, que parecia ter sido estrangulado por um fio de telefone. No chão, havia um corpo de uma mulher, que parecia ter sido eletrocutada por um abajur. E no sofá, havia um corpo de uma criança, que parecia ter sido sufocada por um travesseiro. E ao lado de cada corpo, havia um brinquedo. Um ursinho de pelúcia, uma boneca, e um carrinho.
Marcos não aguentou mais. Ele saiu correndo da pousada e foi até o seu carro. Ele entrou no veículo e deu a partida. Ele queria sair daquela cidade e daquele pesadelo. Ele queria voltar para sua casa e para sua vida. Ele pisou no acelerador e saiu em disparada pela estrada. Ele não sabia, mas ele estava levando a praga do medo com ele. E ele não era o único. A praga do medo era uma doença contagiosa, que se espalhava pelo ar e pelo contato. Ela afetava o cérebro das pessoas, e as fazia ver seus piores medos como realidade. Ela também as fazia atacar, ou fugir, desses medos, sem se importar com as consequências. Ela era letal, e não havia cura. A praga do medo havia começado em um laboratório secreto, onde cientistas inescrupulosos faziam experiências com armas biológicas. Eles haviam criado um vírus, que era capaz de alterar a percepção da realidade e induzir o pânico. Eles pretendiam usar esse vírus como uma arma de guerra ou de terrorismo. Mas eles não contavam com um acidente que liberou o vírus no ambiente. Eles não contavam com a rapidez e a intensidade com que o vírus se propagava. Eles não contavam com o caos e a destruição que o vírus causava. A praga do medo se espalhou pelo mundo e infectou milhões de pessoas. Ela transformou cidades inteiras em cenários de horror e fez as pessoas se matarem ou se matarem umas às outras. Ela provocou guerras, conflitos e catástrofes. Ela levou a humanidade à beira do colapso e da extinção. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.